Então aqui está um exemplo, né? A gente fala, planejamento patrimonial, organização patrimonial, o que é isso, né? Tá aqui um exemplo, tá? Então a gente quis trazer aqui esse quadro aqui para ilustrar um pouquinho, né? Acho importante mencionar, né, que o planejamento eles são vários instrumentos, né? Sim. Um erro muito comum, assim, às vezes eu vou conversar com o investidor, ele fala, não, o meu já está pronto, eu já fiz uma holding, meu contador fez uma holding, já está tudo certo. Não é bem assim, né? Tem várias necessidades, vários instrumentos e não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa entender a necessidade daquela família e para ela algumas ferramentas vão ser necessárias, né? Consegue explicar um pouquinho mais sobre planejamento patrimonial? Acho que também tem uma discussão, tem muita gente que vende como blindagem patrimonial, que eu acho que é um termo até pejorativo, não se usa mais hoje, né? A gente vê ainda, infelizmente, alguns profissionais usando. Se conseguir falar um pouquinho mais, assim, explicar um pouquinho melhor que eu, né? O planejamento patrimonial, ele é tudo que vai atingir o teu patrimônio e tudo aquilo que tu planeja para a tua próxima etapa, né? Para a tua próxima etapa sucessória. E não é só com a holding, existem diversos instrumentos que tu pode utilizar para fazer esse planejamento seguir. E ele não é só, ele se utiliza de diversos instrumentos. Então, um planejamento patrimonial bem feito, ele se utiliza de instrumentos societários, instrumentos de direito de família, de instrumentos de direito tributário e assim por diante. Então, aqui a gente está vendo alguns dos instrumentos que a gente pode utilizar para fazer um instrumento patrimonial bem feito. E como tu disse, duas coisas muito importantes, né? Não existe uma receita pronta. Então, assim, tem gente vendendo holding. Não é só a holding que é o instrumento patrimonial, o instrumento de proteção patrimonial, né? A holding é um deles. Exatamente. Talvez para ti não seja o principal. Exato. Né? E também não é um instrumento de blindagem patrimonial. Porque assim, hoje a gente vive no mundo da informação. A gente vai pegar o CPF, se tu pegar... Esses dias o cara me mostrou um Telegram, que tu coloca o CPF ou o CNPJ, já vem um monte de informação. Então, nesse mundo, qual que é a blindagem patrimonial que a gente pode dizer que existe, né? Claro, que ele cria mais uma barreira para que se atinja o bem do sócio. Antigamente se dizia que era uma blindagem patrimonial, por quê? Porque não existia Bacenjude, o Cisbajude, a junta comercial digitalizada. Para te buscar uma matrícula, tu tinha que buscar física, né? Hoje tu busca uma matrícula, não precisa nem sair do computador. Tu bota o CPF e faz uma pesquisa no Brasil inteiro. Então, por conta disso, a gente não pode mais dizer que existe uma blindagem patrimonial. Lógico que alguns instrumentos te favorecem para que o teu bem não seja atingido de uma maneira direta, mas blindagem patrimonial já não é essa a forma, né? Perfeito, concordo plenamente. Bom, como a gente já bem falou, né, são muitos instrumentos, são muitas ferramentas, né? A gente tem uma hora só hoje de bate-papo, não vai dar para a gente falar de tudo, né? Mas a ideia aqui é tocar em tom de bate-papo, vai surgindo aqui, a gente vai falar algumas estruturas, né? E vamos ir comentando cada uma delas, tá? Os clientes que eu presto consultoria, a maioria são empresários, né? E uma pauta que sempre surge muito, né, é o acordo de sócios, tá? Eu acho que 90% dos empresários não tem noção da importância de ter, né? O que tu acha do acordo de sócios? Se puder explicar um pouquinho para quem está escutando a gente. Como que é a forma que eu busco trabalhar no escritório, né? A primeira coisa, se algum cliente me busca para esse tipo de instrumento, eu quero uma holding, eu quero saber como eu vou proteger meu patrimônio, eu quero fazer um planejamento sucessório. A minha primeira etapa é buscar uma revisão das estruturas societárias, principalmente se ele é um empresário. Como ele trabalha, quais são as sociedades que ele já participa. Acho que é uma coisa muito importante, né? Quero te dar um exemplo, assim. Estou fazendo uma holding agora de um cliente e eu verifiquei que ele tem um patrimônio líquido super alto. A empresa dele tem um patrimônio líquido de 20 milhões, se não me engano. E no decorrer da vida, sim, ele trabalhou praticamente para criar aquela empresa sozinho, né? Então, todos os bens, o patrimônio dele está vinculado àquela empresa. E a família depende praticamente daquela empresa. Então, o dinheiro, os imóveis estão todos dentro daquela empresa. E ele é administrador sozinho. Então, se ele morrer, é o caos. É o caos na Terra. Então, a família vai ter que fazer um inventário. O inventário, as cotas vão ter que passar pelo inventário, que significa o quê?
que vão ter que pagar até 8% ano que vem, né? Hoje, dependendo do estado que ele está, pode ser um valor diferente, mas vamos dizer que seja 5% sobre 20 milhões, fora o restante dos bens. Sim. Então, uma mudança de uma cláusula que a gente coloca mais um administrador já permite que a família não tenha que passar por isso. Exato. E aí, o acordo de sócios ele é uma situação também que facilita, porque o que acontece? Também peguei uma outra situação, um outro case que a gente pode contar aqui. Para quem tem sócios, né? Uma cláusula que talvez, às vezes, os sócios não pensem, né? Num planejamento sucessório, é se permite ou não que o herdeiro ingresse na sociedade. Exato. Então, hoje, tu tem um sócio, tá tudo bem com o teu sócio, mas e se morrer? Se tiver uma cláusula dentro do contrato social que diz que o herdeiro não pode ingressar e diz que o patrimônio da empresa é avaliado por balanço patrimonial e a empresa vale um montante muito maior, é balanço patrimonial, levanta o patrimônio da empresa, daqui a pouco a empresa não tem um patrimônio alto, paga em 60 meses e é isso aí. Então, o acordo de sócios regulamenta muita coisa. Pode regulamentar se o herdeiro pode entrar ou não na sociedade, direito de voto, administração, até mesmo a questão de relacionamentos, né? Que hoje em dia a gente vê que tem um monte de empresa, no passado acontecia mais, que os sócios se separavam e as empresas quebravam por conta disso. Que aí se separavam, entravam em divórcio, tinham que liquidar cotas e hoje é muito comum a questão marital já ser regulada no acordo de sócios e de como tem que ser feita. Exato. Né? Férias, quem tem direito de férias. Tô trabalhando num acordo de sócios até no escritório, que os sócios, inclusive, eles estão trabalhando no acordo a questão de se ficarem doentes, né? Se ficarem doentes, terem direito a se afastarem da empresa por 12 meses de maneira remunerada. Se um filho ou se a esposa ficarem doentes, ficarem 6 meses afastados da empresa de forma... Então, das coisas mais diversas podem ser tratadas Tem empresas que fazem até seguro de vida para os sócios, pensando nesses casos. Né? O principal sócio da empresa, se daqui a pouco se afastar ou se morrer, tem um seguro de vida para que a empresa possa pagar as cotas do sócio. Exato. É bem comum isso. E a questão matrimonial também, até contrato de namoro, né? Exato. Entrou na sociedade... Pô, é solteiro? Cara, se for namorar, tem que fazer um contrato de namoro, né? Se for casar, só em regime de separação de bens, né? Isso a gente tem visto bastante, né? Então a gente verifica, né, que a gente está falando da holding. Mas, assim, uma revisão das estruturas societárias às vezes é mais importante que a própria holding. Exato. O cara chegou lá para falar de holding, ele quer fazer uma holding, mas tu começou olhando... Isso que é legal do trabalho do advogado que trabalha de forma consultiva, né? Tu não tá ali resolvendo o problema, né? Tu tá olhando o todo, né? Então, esse serviço aí que é o fundamental, né? Porque a gente trabalha, né? Eu acho que também acontece contigo. O patrimônio dos nossos clientes, geralmente o maior patrimônio que eles têm são as empresas. Total. E aí ele vai montar uma holding porque ele vai tirar alguma coisa da empresa ou aquilo que sobrou da empresa ele coloca na holding, né? Mas geralmente os meus clientes, eu acho que os teus também, o maior patrimônio deles é a empresa. Exato. Então esses outros instrumentos e essa primeira parte aqui se torna a maior parte. Para depois a gente verificar isso aqui. Aí, sabe o que eu acabo fazendo às vezes? Eu verifico isso aqui, essa primeira parte, e aí depois eu crio uma holding para trocar as cotas dele como pessoa física para pessoa jurídica. Então ele sai da empresa e entra a holding na... Daí o patrimônio fica bem organizado, né? E é o verdadeiro propósito da holding, né? Essa é uma sociedade de participações, né? Isso aí vira uma holding pura.